E fala, galera, no vídeo eu vou ensinar você a como fazer algum animatrônico, tipo eu que fiz aqui o Golden Toy Fred. Então hoje eu vou ensinar pra vocês. Primeiro, para vocês conseguirem esse aplicativo que eu uso, vocês vão ter que entrar dentro da Play Store. Eu vou ter que pesquisar aqui isso daqui, ó. Esse nome aqui, não, Pinterest não. Cadê? É tipo o Canva, só que não é o Canva. Não sei. Esse daqui, ó. Esse daqui tá aplicativo. Eu não vou atualizar ele, não. Preguiçoso mesmo. Depois você vai ter que fazer uma conta e tal, mas só deixa que mudar uns negocinhos aqui, tá? Depois, é claro. Depois, vocês vão ter a liberdade de fazer o que vocês quiserem. E aí eu vou ensinar vocês. Vocês vão ter que apertar aqui no botão de mais. Aí vocês vão vir aqui na lupa, caso vocês quiserem botar algum cenário. Aí o cenário que eu vou escolher aqui, de exemplo, vai ser esse daqui. Então, essa contagem já estava acontecendo e pela sua ausência, ele já poderia perder o seu mandato automaticamente. Eles vão ter que pesquisar aqui FNAF, aí vocês vão poder escolher o que vocês quiserem. Aí eu vou fazer aqui o animatrônico super único. O Wicked String Trap. Não é String Trap não, melhor não. Eu sei, do Spring Bonnie. Aí vai ter um pouquinho difícil. Porque vendo aqui, é um pouquinho difícil achar o Spring Bonnie. Fazendo que eu só vi um. Às vezes eu vou ver outro. Quando eu rever esse vídeo, eu me senti um burro. É bem normal comigo, vai acontecer. Já era esperado também uma decisão do presidente Hugo Motta em relação a Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Ele disse que estava esperando correr um prazo de 5 dias para suas defesas, né, em relação ao processo. Apenas Ramagem apresentou esse documento ao Eduardo Bolsonaro. Então esse prazo se encerra e hoje o Hugo Motta toma essa decisão em relação à perda de mandato dos deputados do PL bolsonaristas, né, parlamentares bolsonaristas. Aí depois vocês escolherem a imagem, sabe o que vocês vão precisar fazer? Caso você quiser fazer algum wicket, é só você ficar descendo, que sempre vai aparecer algum. Pela perda dos dois mandatos. A gente preparou para vocês só para fixar aqui e entender exatamente a diferença de um para o outro. A gente vai ter aqui a tela. Teremos? Eu posso começar falando. Então, temos sim. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, gente, é posicionar vocês, é contextualizar como é que tudo isso aconteceu. O Eduardo Bolsonaro acumulou quase 60 faltas não justificáveis, 59 faltas não justificáveis. Isso aqui é o tamanho da tolerância que a Câmara dos Deputados teve com a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Sem aparecer, lá desde março, querendo fazer manobra para virar líder. Então, aqui tudo bem, aqui fala sobre Eduardo Bolsonaro, mas aqui fala sobre a Câmara dos Deputados, que permitiu que isso acontecesse. No caso do Alexandre Ramagem, ele foi condenado pela trama golpista. Aqui a vergonha é outra, porque aqui, condenado, ele foge com passaporte diplomático, vai para os Estados Unidos, é uma chacota para a justiça brasileira, para o parlamento brasileiro, como é que isso foi acontecer. E quando a gente ouve o Pedro Venceslau dizer assim, não, olha, eles estavam esperando para ver se mantinham até fevereiro, porque ele pediu asilo político e quem sabe se ele fosse deputado, quer dizer, o que a gente precisa entender é o seguinte, né, o quanto dessa
fosse mais uma pedrinha rolando no rio, ou o quanto vai servir de marco para que isso não se repita. Porque assim, não tem caso parecido com o que o Eduardo Bolsonaro fez e com o que o Alexandre Ramagem fez. Deputado preso nós já tivemos, que manteve mandato. Agora, deputado condenado, foragido e então, está aqui a demonstração da motivação, mas principalmente a demonstração, primeiro, da leniência e do tempo de tolerância da Câmara dos Deputados e da chacota que a Alexandre Ramagem causou ao Brasil. Nós vamos continuar na repercussão desse caso, em breaking news aqui, né, com a decisão do Hugo Mota de declarar perda dos mandatos. Percebe que a gente está falando aqui, gente, em declaração de perda de mandato, porque a cassação de mandato, até juridicamente, tem uma definição diferente. Quem vai ajudar a gente a entender isso é o Theo Cury, que chega de Brasília. Theo, boa noite, bem-vindo ao Hora H. Theo, eu quero que você ajude a gente a entender assim, qual é, parece uma filigrana, mas não é, tem uma diferença aí, até por uma questão de se eles perdem o direito político ou não, se um perde o outro não, por que perde, por que não perde. A sua avaliação aí de tudo que aconteceu, você que está mais perto de Brasília. Thaís, muito boa noite para você e para quem acompanha a gente. Você vai ouvir, e não é natural que isso aconteça, a utilização pelos parlamentares de cassação como um sinônimo de perda de mandato. Tá? O próprio Sócrates Cavalcante, quando ele publica nas redes sociais dele, ele usa o termo cassação. É natural que isso aconteça como um sinônimo, essa relação como um sinônimo, mas tem uma diferença, a perda do mandato para a declaração da perda do mandato para a cassação de um deputado. A cassação implica na inelegibilidade, implica na perda dos direitos políticos. Vou dar um exemplo muito claro. A perda do mandato, e aí a Thaís explicou muito bem há pouco, tem relação, nesse caso específico, com as faltas. E aí, de uma maneira muito simples e clara, é como se os dois tivessem bombado de ano na faculdade. Tem um limite de faltas que um parlamentar pode ter no ano. Eles excederam esse limite ou vão exceder esse limite, por isso eles bombam de ano, entre muitas aspas, eles perdem o mandato deles, eles reprovam nesse ponto. Eu também fiz isso aqui que eu não sei se é muito bom, mas eu achei que ficou bom. Plenárias da Câmara dos Deputados não estão batendo o ponto deles por lá e por isso estão cumprindo o que prevê a Constituição, que é a presença do parlamentar, que foi eleito pelo povo para estar ali, trabalhando, atuando pelos eleitores na Câmara dos Deputados, o que não está acontecendo no caso de nenhum dos dois. Então, quando tem a perda do mandato, ela é declarada pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. É a cúpula ali da Câmara dos Deputados, com a assinatura de entre outras pessoas, de entre outros deputados, e o presidente da Câmara, que nesse caso é o Lula. Quando vem a cassação, significa que já passou pelo Conselho de Ética e foi para o plenário da Câmara dos Deputados, onde os deputados, ali por determinados votos, declaram a cassação de um colega deles e com isso, aí sim, a inelegibilidade. Por que o Eduardo Bolsonaro vai seguir elegível e o Alexandre Ramagem não? Por que ele perde os direitos políticos dele? Apesar de ambos terem perdido o mandato por uma decisão que a priori não implica na perda dos direitos políticos. Porque o Alexandre Ramagem, diferentemente do Eduardo Bolsonaro, foi condenado. Foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 2668, Ação Penal da trama golpista. E aí não tem discussão. A lei da ficha limpa impede que uma pessoa que foi condenada por um órgão colegiado dispute as eleições. É por isso que o Alexandre Ramagem perde os direitos políticos, além de perder o mandato parlamentar dele, e Eduardo Bolsonaro perde apenas, entre muitas aspas, obviamente, que foi eleito pela população do estado de São Paulo, mas perde o cargo, o mandato dele de deputado federal. Um foi condenado e por isso perde os direitos políticos, outro perdeu o mandato porque excedeu o limite e ainda não tem condenação na justiça. Não tem uma condenação no Supremo Tribunal Federal. Isso significa que
anterior, isso vai ter outras implicações muito mais adiante se de fato resolver disputar as eleições no ano que vem. Tá? Então essa é a treta, essas são as diferenças, apesar de a gente ouvir muitas vezes como sinônimo a perda do mandato de cassação de um deputado. São coisas diferentes. E aí um ponto que é importante. Colocar por decisão da mesa diretora, e eu faço esse adendo antes de te devolver, Agora vamos aqui mostrar os nomes que veio na minha cabeça para eles. Primeiro, Richard Spingbone. Não fez. Colocou no plenário da Câmara dos Deputados. Ah, tá ali. O plenário da Câmara não atingiu o quórum mínimo. Manteve o mandato dela. Deu aquele chabu todo no Supremo Tribunal Federal. Dessa vez ele evita isso. Não, exatamente, Theo. Eu costumo dizer, viu, Theo, brinco até com meus filhos, que semântica é tudo na vida. E a semântica na política, ela tem um outro valor, né? Então, a cassação para a oposição, para o PL, tem essa conotação política de um ato contra o deputado, né? A perda de mandato fica mais na casa de quem está querendo mostrar ali que foi técnico, que seguiu o regimento e que cumpriu a lei. Theo Cury, obrigada, até já. Mano, esse que foi feito no ano passado. Cadê? Em Brasília, Aqui, hoje mano. aconteceu uma fase nova da operação. Se nada, porque a gente não sabia como que é seria. aquela Então, que a gente só fez. investiga as fraudes no INSS. E essa fase voltou a rondar o governo Lula. De acordo com o relatório da Polícia Federal, o senador Everton Rocha, do PDT, a Polícia Federal disse O que ele vídeo era, fica abre aspas ficando por aqui. sócio Sai daqui, YouTube. desse esquema de fraudes no